Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo e nada me embaraça. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. A luta vem, mas com certeza ela passa. Eu tô na graça, eu tô na graça, eu tô na graça. Eu tô com Cristo. Quem que está em pé? Ah, mas a pressão está grande, meu irmão. Olha para Deus, olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé. E eu confio no Senhor, oh aleluias. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez: o nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluias, aleluias. Senhor, adoramos o Teu nome nesta manhã de comunhão, nesta manhã, Senhor, onde viemos derramar a nossa alma, a nossa vida diante de Ti. Pai, manhã esta, Senhor, em que viemos clamar pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Oh Deus, que viemos clamar pelo Teu amor. Pai, nós somos pessoas tão falhas, Deus. Nós somos pessoas tão limitadas. Nós somos pessoas, ó Pai, muitas das vezes errantes. Somos errantes, sim, Pai. Estamos ainda sujeitos a uma natureza que muitas das vezes, Pai, nos inclina ou a situações, a coisas erradas. Às vezes, ó Deus, falamos demais. Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a controlar o nosso temperamento. Ajuda-nos, ó Deus, a produzirmos frutos, ó Pai, que sejam agradáveis ao Senhor, frutos que glorifiquem a Ti, Senhor. Oh Pai, estamos aqui, Senhor, para dizer que não podemos viver sem Ti. Não, ó Pai, não de uma forma teatral, não, ó Deus, de uma maneira, religiosa, Pai, mas sincera, do nosso coração. Não podemos viver sem a Tua presença, não podemos viver sem a Tua graça, sem o Teu Espírito. E pedimos ao Senhor nesta manhã, venha nos ministrar ao coração a Tua palavra. Venha, Pai, vem nos ensinar a Te amar, vem nos ensinar a Te respeitar, Senhor, a temer o mandamento do Senhor. Oh Pai, venha nos ensinar o caminho da bênção, o caminho, Senhor, da alegria, o caminho da felicidade. Foi o Senhor quem disse na Tua palavra que o Senhor veio para nos trazer vida e nos trazer vida com abundância. Pai, eu oro, Senhor, nós oramos juntos, e nós, ó Pai, agradecemos a Ti nesta manhã. Ministra-nos ao coração e abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. E vamos aplaudir o nosso Senhor. Eu quero colher algum testemunho aí de alguém que foi abençoado, que teve uma resposta de oração. Quem vai contar uma benção aí nessa manhã? Irmã, qual é a benção que a senhora recebeu? Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. E pastor, é que eu não sei se o senhor lembra que eu falei aqui, está com mais ou menos uns 3 domingos, um mês atrás, digamos, sobre o que estava acontecendo comigo, né? Que eu fiz
um preventivo em janeiro, e aí deu um probleminha, me ligaram do posto falando que tinha dado uma alteração no meu preventivo. Uhum. Aí, na hora assim que eu recebi o telefonema, eu comecei a chorar, assim, porque na hora me deu um desespero, né? Uhum. E aí depois eu repreendi e pedi perdão de Deus por eu ter feito isso, né? Mas eu confiei no Senhor. Aí eu fui para o postudinho, me mandaram para o lugar errado. Lá não tinha o médico que precisava fazer, que era o patologista. Aí depois de não sei quanto tempo me encaminharam já para o centro de referência da mulher. Aí lá eu consegui marcar, aí daqui 3 meses só a consulta. Aí foi em junho. Aí eu fui lá com a doutora uma bênção do Senhor, graças a Deus, maravilhosa. Aí ela disse, olha, eu vou colher outro preventivo, porque eu estou vendo que tem uma manchinha no colo do seu útero, mas para mim não está aparentando ser câncer. Uhum. Aí eu falei, tudo bem, doutora. Aí continuei confiando, continuei orando, buscando o Senhor. E quando foi agora, essa semana, eu fui buscar o resultado do exame, né? E aí apresentei para a doutora e ela disse que não tem nada cancerígeno, que não é para mim me preocupar. Essa manchinha que ela viu de nada, ela disse que deve ter sido alguma inflamação, mas que lá no exame não deu nada. Então eu vim contar o meu testemunho e dar glória a Deus e agradecer ao Senhor, meu Deus, porque na hora assim me deu um desespero e eu pedi perdão dele, entendeu, pastor? E eu agradeço muito por tudo ter dado certo. Essa está bem? É a minha bênção. Estou bem, graças a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Irmã, qual é a bênção que a senhora recebeu? Bom dia, pastor, bom dia a todos. A minha bênção é de cura na minha família. Uhum. Meu sobrinho, estudando, fazendo a live em casa, ficou com muita dor nas costas e chorava com dor nas costas, que não estava aguentando. Sim. Aí a minha irmã levou ele para o médico. Aí quando chegou lá, o médico diagnosticou que ele estava com hérnia de disco e um começo de bico de papagaio. Mas que ele ia passar os remédios só para aliviar, porque não tinha cura. Aí a minha irmã aí trouxe ele para casa, né? Aí mandou ele fazer os exames e fazer também a academia para fazer o Pilates, né? E a minha irmã voltou chorando para casa, né? Aí ela pegou o telefone, ligou para mim, aí eu falei para ela se acalmar, que aquilo não era Deus que tinha falado, e sim era o homem que tinha falado. Aí eu peguei o telefone e liguei para a irmã Nelly. Aí eu contei para a irmã Nelly, irmã, vamos orar, porque isso aí não foi Deus que falou, não, isso aí foi o homem que falou, vamos orar. Aí eu entrei em oração com a irmã Nelly, aí depois ela falou, irmã, você fica permanecendo na fé. Eu digo, tá. Aí eu fiquei aguardando, né? Aí a minha irmã foi na farmácia, comprou os medicamentos que o médico tinha passado para ele. Quando chegou em casa, que deu os remédios para ele, ele disse que não ia tomar remédio, não. A minha irmã falou assim, mas digo, não vou tomar nenhum remédio, eu não quero tomar nenhum remédio desse, eu não vou tomar. Aí tá, a minha irmã, tá bom, você me fez gastar esse dinheiro todinho e não vai tomar os remédios. Ele falou, não vou tomar remédio. Uhum. A minha irmã, tá, então não toma. Aí tá, saiu. Depois, passou umas 2 semanas, a minha irmã perguntou para ele, e aí, como é que tu tá, Henrique? Tenho mais dor nenhuma. Sumiu minha dor. Amém. Então foi através das orações, a senhora crê? Através da oração, e eu fiquei firme na fé, e ele foi fazer os exames, levou o resultado para o médico, e chegou lá, o médico perguntou o que era que ele tinha feito, porque não tinha mais nada. Amém. Está abençoado. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é o Deus de perto e também é o Deus de longe. Tem mais alguém que vai contar uma benção aí? Irmã, qual é a benção que a senhora recebeu? É que eu tive Covid e fiquei 7 dias em tratamentos. Quando eu fui para casa, demorou 3 dias, eu tive trombose. Daí voltei, fiquei mais 5 dias em tratamento, mas sempre com fé em Deus. E hoje eu estou curada para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem sequela nenhuma? Sem sequelas nenhuma, então, porque Deus é bom. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe. Queridos, nós vamos entrar aqui na palavra. Há uma mensagem que está no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas
orações. Então, nós, pessoal, como igreja, nós temos que perseverar. O que é perseverar? É ser insistente na doutrina dos apóstolos. Na verdade, a doutrina que eles ensinavam era a mesma doutrina de Jesus, né? Porque Jesus disse assim: há muitos que me honram, que obedecem doutrina de homens, ensinando o mandamento de homens, obedecendo o mandamento de homens, não é? Mas o coração está longe de mim. Então, a doutrina dos apóstolos não era a doutrina, vamos dizer, de uma igreja. A doutrina dos apóstolos era a palavra de Deus. E nós temos que perseverar na palavra, porque Jesus mesmo disse, não é, que nós temos que perseverar na mensagem. Nós temos que crer e perseverar crendo. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Isso aqui ainda não é a parte principal, ou seja, a comunhão aqui, você deve entender como o ato de congregar. A Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, não é? Eu sempre me lembro daquela frase que uma irmã disse lá em Bauru uma vez. Eu acabei falando a cidade, não era para falar, mas ela disse assim: eu estou tirando férias da igreja. Misericórdia, não se tira férias da igreja, né? A gente congrega para a gente se alimentar, se fortalecer, né? Então, nós não devemos abandonar nossa congregação, jamais. Eles perseveravam nessa comunhão. E o que mais que diz aqui? E no partir do pão, é na palavra. Meu irmão, não é errado falar da política, não é? Não é errado falar do esporte, mas nós temos que compartilhar a palavra também. E se você vem a um culto, a uma reunião, tem de tudo, tem louvor, tem adoração, tem oração, tem oferta, mas não tem a Bíblia, não tem a palavra de Deus, então aquele culto não aconteceu, porque tem que ter a palavra do Senhor. Então, o partir do pão aqui é a palavra de Deus, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o que mais que ele diz aqui? Aqui chegamos na parte que realmente me chamou mais atenção. Tudo aqui foi introdução. E nas orações. Meu irmão, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido? A palavra de Deus nos fala sobre o dever de orar. Veja o que diz, vamos em Lucas capítulo 18, nós não vamos ler toda a parábola. Lucas capítulo 18, versículo 1. O que diz aí, pessoal? Vamos ler? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É um dever, é uma responsabilidade. E a igreja perseverava na oração. Era uma prática, entre aspas, comum da igreja, orar, buscar Deus. Vamos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, vamos lá, versículo de número 17, o que diz aí, pessoal? Vamos ver? Orai sem cessar. Então, nós temos que orar sem cessar, não é que a gente vai ficar orando 24 horas por dia, mas eu tenho que viver uma vida de oração. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, é o mandamento de Deus. Porque tudo aquilo que está no imperativo, aquilo que soa como uma ordem, se constitui em um mandamento. A Bíblia fala, por exemplo, que Davi, ele orava quantas vezes ao dia? Pelo menos 3 vezes ao dia. Davi se colocava diante de Deus, né? Há um salmista, não me lembro agora qual deles, mas está lá no livro de Salmos, que diz assim: 7 vezes ao dia me colocarei diante do Senhor. 7 vezes, meu irmão, né? Quantas vezes Daniel orava, pessoal? 3 vezes ao dia. Aí nós vemos o quão distantes talvez estejamos, não é? Houve um pregador, né, muito conhecido no nosso ministério, por sinal, Kenneth Hagin, autor do livro O Nome de Jesus. E ele conta em um dos seus livros que ele orava por dia. A vida comum dele, regular de oração, era 6 horas por dia. 6 horas por dia. Meu irmão, como diz alguém, né? Eu preciso me converter mais. Meu Pai do céu. Ele conta que uma vez ele ficou 2 horas em oração no escritório dele. Aí o diabo veio
e falou na cabeça dele assim: você perdeu 2 horas aqui orando. Você podia ter feito tanta coisa em 2 horas, você podia ter evangelizado, você podia ter feito uma visita. Não que o diabo quisesse que ele fizesse evangelismo, não que o diabo quisesse que ele fizesse visita. Não, o diabo queria, na verdade, era confundi-lo, impedir que ele orasse. Ele falou assim: demônio, já que você falou isso, vou orar mais 1 hora agora. Orou mais 1 hora. Depois de 3 horas, o demônio falou assim: agora você não perdeu 2, não, você perdeu 3 horas aqui no escritório orando. Olha aí como você perdeu, você está deixando de fazer a obra. Demônio, só porque você falou isso, você vai orar mais 1 hora, agora orou 4. Aí depois o demônio deixou de tentar ele, porque viu que não ia ganhar. Né? Se ele falasse mais alguma coisa, ele ia orar 5 horas. Meu irmão, então orar sem cessar. Repito, não é você viver como um fanático. Tem gente que às vezes, né, tem até hábitos de fanatismo. Né? Eu conheci um cidadão que ele era um obreiro, ele ficava sentado na porta da igreja, ficava assim, ó. Aí, o que é, irmão? Eu estou orando o tempo todo. Quer dizer, é uma coisa que aí passou a ser um ato de fanatismo. Jesus disse: quando você for orar, o que você deve fazer? Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com Deus. E aquele que te ouve secretamente, ele te recompensará. Meu irmão, há recompensa para todo aquele que ora. A Bíblia diz: aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, é recompensador daquele que busca. Deus tem recompensa àquele que busca Ele. E muitas das vezes a oração, ela precisa ser até de madrugada. É verdade. A Bíblia fala, existem muitos textos que falam sobre oração, que Jesus, ainda escuro, nós vamos ver um deles aqui, se assim Deus permitir, mas ainda escuro, Jesus se levantava e ia para o monte orar. E às vezes ele passava a noite em oração a Deus. Lá no livro de Provérbios diz assim: aqueles que me buscam de madrugada, estes me acharão. Claro que ali existe um sentido também, né, figurado. Buscar a Deus de madrugada é buscar a Deus num período difícil da vida, né? Quando não há luz, você não consegue ver a saída no fim do túnel, está lhe faltando um direcionamento, né? Uma luz significa também entendimento. Você está sem um entendimento, sem uma revelação, mas você se levanta ali para buscar a Deus, mesmo nessa madrugada escura, e você vai encontrar o Senhor. Mas também significa o período do dia, né? Não podemos negar o que o texto diz. Então você deve sim buscar o Senhor. E tem mais, vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz aí, meus irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então são 3 orientações aqui que nós devemos guardá-las dentro do nosso coração, né? Alegrar-se na esperança da volta de Jesus. Você tem que ter alegria nisto, né? Na esperança de dias melhores, na esperança do cumprimento das promessas de Deus, sejam elas quais forem. Você tem que ter alegria nisto, e não deixar que o momento que você está vivendo lhe abata. Não deixar que o momento que você está atravessando lhe deixe para baixo, lhe ponha para baixo. Você tem que ter alegria nesta esperança. E diz aqui: e ser paciente na tribulação, ser uma pessoa perseverante, ser alguém que tem um domínio na tribulação. Porque Jesus disse: vós do mundo tereis aflições. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Uma frase muito usada pelo pastor Jaime de Amorim. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Então você tem que ser uma pessoa paciente na tribulação. E o ponto que casa mais com a mensagem de hoje aqui: e perseverai na oração. Ou seja, nessa prática de oração, você tem que ser uma pessoa perseverante, insistente. Vamos para Lucas 22, 39. Diz assim: e saindo foi como, o que, pessoal? Costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Observe que Jesus, ele
costumava, já era um costume dele, ir para aquele lugar ali, que na verdade fica ao pé do Monte das Oliveiras, que é o Getsêmani. Ali era o lugar preferido, onde Jesus se retirava a orar. E os seus discípulos seguiam Jesus, ou seja, aqueles que são discípulos do Senhor devem ter a mesma prática de Jesus. Então não era algo que Jesus fazia regularmente. Às vezes tem pessoas que só procuram o Senhor na hora da necessidade. Está igual aquele casal, né, que vive ali, debaixo do mesmo teto, dorme até na mesma cama, mas se atraca, vive brigando um com o outro só na hora da necessidade. É meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá, né? Só na hora da necessidade. Então tem gente que às vezes só procura Deus na hora da necessidade. E Deus, na verdade, meu irmão, Ele quer lhe dar a direção que você precisa na vida. E para você ter a direção que você necessita na vida, você tem que ter comunhão com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. E tem mais, o Senhor também, Ele quer ser adorado. Então você tem que viver uma vida de adoração. Claro, não só uma adoração que se resuma àquele momento que você está diante dele, mas uma vida de obediência à palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele conhece aqueles que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor se aparta da iniquidade. Porque a iniquidade, ela transfigura a pessoa. Né? É como alguém que fica irreconhecível, que nem a família reconhece. Então, o pecado faz isto. Mas voltando aqui ao ponto, Jesus, ele ia de costume, ele ia ao Monte das Oliveiras orar. Então, já era digamos assim, uma prática comum da vida dele. Você tem que ter essa prática comum. E algo também que me chamou a atenção aqui, aquele lugar era o lugar de oração de Jesus. O bom é quando você tem na sua casa um lugar que você ora. Eu, na minha casa, tem um lugarzinho, um cantinho que eu me sinto mais à vontade quando eu estou lá orando. Não que eu não possa orar no meu quarto, não que eu não possa orar no banheiro. Quantas vezes que eu me ajoelhei, meu irmão, e me debrucei ali, num hotel, depende de onde eu estiver, né? Eu me ajoelhei e me debrucei ali em cima sobre a tampa do vaso sanitário ali e fiz minha oração. Em qualquer lugar, dirigindo um carro, já fiz minha oração. Mas o bom é quando você tem um lugar onde você se sente à vontade ali. Aquele lugar é marcado como o seu lugar de oração. Então Jesus tinha Getsêmani, o Getsêmani, aquele lugar do Monte das Oliveiras, como um lugar de oração. Versículo seguinte, 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Na verdade, há uma tradução que diz assim: orem para que vocês não caiam na tentação. A tentação vem para todos. A tentação física, né, que é a moral, como alguns podem chamar, a tentação em todos os aspectos, a tentação que vem para abalar o casamento, para destruir alguma área da sua vida. Se você estiver vivendo em oração, você não cai na tentação. Você vai ter armas, você vai ter poder para poder resistir. É como nós aprendemos aqui alguns domingos atrás. O que diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder, o demônio pode vir com seus dardos, mas você vai ter ali uma bagagem, você vai ter capacidade espiritual para resistir. Então Jesus, ele quis dizer exatamente isso para os discípulos: vocês devem orar para que vocês não caiam na tentação. A tentação vai vir, veio para eles, veio para nós, vem para nós e virá para nós. Agora nós temos que estar firmes, apegados no Senhor, na palavra, e vivendo uma vida de consagração, de oração. E tem mais, versículo 41. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Tem oração que você faz junto, e tem oração que você faz individual, você faz no particular, né? Já falamos sobre isso, mas só destacando aqui nesse texto. Versículo de número 42. E Jesus ali dizia: Pai, se queres,
passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É na oração que muitas das vezes você vence a si mesmo. É verdade. Às vezes você vence um orgulho, às vezes você vence uma mágoa que está lhe consumindo. Às vezes a pessoa diz assim: pastor, e eu já ouvi casos assim, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que existe algo dentro de mim, mas eu não estou conseguindo saber, entender. Ora que Deus mostra o que está acontecendo, o que você deve saber. A Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Muitas das vezes nós queremos resolver um problema na família, mas o problema está dentro da gente, está dentro do nosso coração. Nós estamos querendo tratar uma situação, até na saúde, e muitas das vezes o problema está dentro da gente. Como assim, pastor? É verdade. Uma vez, uma das revistas aí mais renomadas do mundo, se não me engano, foi a revista Time, estou falando aqui de mais de 15 anos atrás, né? E ela disse assim, que a mágoa é um dos maiores causadores do câncer do colo do útero. Olha que coisa interessante. Então, a mulher que retém mágoa no coração, ela tem uma probabilidade, segundo a ciência, né? Não estou falando isso, né, porque eu penso, não, a ciência diz isso. Segundo a ciência, a mulher que retém mágoa, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver o câncer no colo uterino. Olha que coisa. Não sei se foi a revista Times, uma revista renomada aí, faz uns 15 anos isso aí. 15 a 20 anos. Então a pessoa tem que botar para fora que não presta, pessoal. O missionário conta que uma vez ele foi fazer uma campanha no interior de São Paulo. E aí o missionário orou, e foi gente curada daqui, foi gente curada de lá. E havia uma senhora que ela era surda, de um dos ouvidos só. Por que ela era surda? Porque o marido não queria mais viver com ela. E o marido foi e pagou um profissional da área médica. Esse profissional, ele diagnosticou, forjou um laudo que ela tinha uma doença psiquiátrica. E aquela senhora foi internada, ela foi submetida a choques elétricos, depois ela contou todo o testemunho dela. E um destes choques elétricos violentos, ela perdeu a audição de um dos ouvidos. Alguém já viu um missionário contando isso? Alguém já viu? Pois é. Um desses choques aí, a mulher perdeu a audição. E a mulher não era curada. E eu ali na reunião do missionário, o missionário fez a primeira oração, não vou inventar também que fez a segunda, a terceira, não vou inventar, mas ele fez a primeira, pelo menos. A mulher não foi curada. O missionário falou: eu vou orar agora de novo. E se você não receber a bênção, você está perto de receber, você pode receber agora. Aí, fecha os olhos. Vamos orar. Na hora que ela fechou os olhos, veio uma voz, foi o Espírito de Deus, e disse assim: por que você não perdoa o médico? Ela dizia que para ela o mais difícil não era perdoar o marido, que o marido era um infeliz qualquer, palavras dela, mas o médico, um profissional, alguém que estudou. Como que se vendeu a fazer um negócio desse? Não, o médico não posso perdoar. Veio uma ira dentro dela, aí aquilo foi abrandando, o missionário orando, foi abrandando, tal. Aí ela abriu a boca e falou: Senhor, eu perdoo o médico. Na hora que ela disse isso, meu irmão, o ouvido dela abriu na hora. Ela foi completamente curada. Às vezes a pessoa tem que pôr para fora alguma coisa que está dentro dela. Quem ora vence a si mesmo. Voltando aqui ao caso, Jesus, ele era o próprio Filho de Deus, mas ele veio em carne. Se ele precisava vencer a si mesmo, ô meu irmão, eu e você, ser humano, né, não se compara a Jesus como Filho de Deus, nascido do Espírito Santo. Nós nascemos da semente do nosso Pai. Jesus nasceu do Espírito Santo, semente do Espírito Santo, embora estivesse em carne. Meu irmão, se ele precisou vencer a si mesmo, nós também precisamos. Existe muito em nós que precisa ser vencido. E quando você vive uma vida de oração, você consegue. E o que mais que diz aqui? No versículo de número 42.
E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Toda vez que você orar, Deus envia o anjo. Vai haver um anjo ali diante de você. No versículo 44. E posto em agonia, o que ele fazia, pessoal? Orava mais intensamente. Tem gente que diz assim, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a fazer orações, e a coisa piorou, acho que eu vou dar um tempo. Não. Quanto mais agoniado você pode estar numa situação, mais você tem que buscar Deus. Igual uma pessoa falou, não, eu gosto de culto bem rápido, que se o culto demora assim, por exemplo, 2 horas, fica agoniado, não dá vontade de ir embora. Não, aí você tinha que procurar um culto que demorasse 3. É verdade. Porque se aquilo, meu irmão, está lhe fazendo mal, porque tem um demônio que não quer que você continue. Quanto mais agoniado Jesus ficava, mais ele orava. Vocês sabem da história do cego Bartimeu. Estava lá à beira do caminho, ele clamava, e os homens religiosos diziam o que para ele, pessoal? Cala-te. Quanto mais diziam para que ele se calasse, mais ele clamava. Então, quanto mais difícil parecer, poxa, eu estou orando, estou fazendo campanha, estou indo à igreja, mas a situação parece estar mais difícil. Ore ainda mais. Busque a Deus ainda mais. É igual o exemplo que eu contei aqui do pregador, do rei. Você perdeu 2 horas aqui, então só porque você falou isso, eu vou orar mais uma aqui agora. E o diabo desistiu depois, viu que não ia ganhar. Né? O que mais que diz aqui? Lendo novamente aqui esse ponto. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eu gosto da tradução que diz assim, e Jesus, tendo orado, se levantou. Toda pessoa que ora, ela se levanta. Se você está caído, ore que você se levanta. E quando Jesus se levantou, foi lá ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O trabalho dá sono, até o lazer dá sono. Você sai cedo com a família, vai aí no lago do Robertinho da vida aí, né? Vai fazendo até propaganda aqui, né? Sem ganhar nada. Você vai no Aquamark aí, né? O pessoal de Roraima conhece, ou você vai em qualquer outro lugar, né? Faz uma viagem, aquela viagem descansa a sua mente, mas fisicamente você fica até cansado. Você quer dormir. Você tirou a férias para descansar, mas quando você acaba aquele lazer, você quer dormir, para repor as forças. Né? Você descansou a mente, mas o corpo cansou. Mas a tristeza também cansa. Já aconteceu com você, de você estar tão triste, você está até abatido por uma situação, que você tem vontade de deitar e não pensar a hora que você vai levantar? Já aconteceu isso com você, sim ou não? Pois bem, os discípulos foram dormir de tristeza. Há um dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, que fala sobre o Getsemane, fala sobre esse ponto. E há um dos evangelhos, não sei se é o Mateus ou o Marcos, que diz assim, que os discípulos foram dormir porque os seus olhos estavam carregados. Você ficar também olhando a situação com os olhos humanos, isso também lhe dá desgaste espiritual. Não olhe a situação com os olhos humanos. Olhe a situação com os olhos da fé. A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Então não vamos andar segundo a vista, né, humana, física. Devemos andar, caminhar com os olhos espirituais. E tem mais aqui, no versículo 46 agora. E disse-lhes, Jesus falou a eles o quê? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantem-se, homens. Irmão, e a palavra que Deus traz para você, levante-se. Levante-se, não deixe que esta situação lhe abata, não deixe que este diagnóstico médico te mantenha para baixo, que esta situação na sua família, ela esteja aí te deixando oprimido, oprimida. Se levante, meu irmão, se levante, como diz lá em Isaías capítulo 60, né? Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor e vai nascendo sobre ti. Amém? Levante-se e busque a Deus. Não entregue, não jogue a bandeira. Não levante a bandeira, melhor dizendo, bandeira branca. Né? Não jogue a toalha. Não jogue a toalha.
Seja firme, que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Aquele que se une a Deus, torna-se com o Senhor o mesmo Espírito. Pessoal, vamos para Atos capítulo 3. Não sei se eu digo encerrando, mas antes de irmos para Atos 3, vamos para Atos 4, que é do lado aí. Atos 4, 31. Olha o que diz aí. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Para aqui um pouquinho. Às vezes você precisa de mudanças na sua vida. Poxa, pastor, eu estou precisando. É igual o pastor. Tinha um tempo, vou ser sincero para você, abri uma situação muito pessoal, né? Ministerial. Tinha um tempo que eu olhava assim a igreja, né? Eu fazia o culto, pregava a palavra, orava, cantava e ia embora. Atendia tal, cumpria todo o meu dever pastoral. Fazia visita, aí vinha domingo, quarta, orava tal, terminava o culto e ia embora. Mas eu não via as pessoas contando milagres. Eu não via as pessoas contando que foram curadas, que tiveram livramento. É um caso ou outro só. Eu comecei a orar, Senhor, eu quero avivamento na igreja. Onde estão os milagres? Onde estão os sinais? Se a tua palavra diz, os sinais seguirão os que crerem, e eu creio, então onde estão os sinais? Eu comecei a orar. Então, às vezes, você sente que você precisa de um movimento na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Às vezes as coisas estão paradas. E água parada, meu irmão, água parada só serve para uma coisa. Para quê? Para criar mosquito. Só isso. Às vezes a sua vida é como se fosse uma água parada. Não vai, não tem movimento. Na sua vida profissional não tem movimento. Está tudo parado. Seu casamento não tem. É aquilo ali. Não há um amadurecimento na família. É sempre aquela mesma situação do dia a dia. E vai empurrando com a barriga, vai vivendo um dia após o outro. Então você tem que começar a orar para que as coisas se movam. Foi o entendimento que Deus me deu quando eu li isso aqui ontem. Foi sexta-feira que eu li isso aqui, me chamou a atenção. Hoje que eu estou trazendo aqui na igreja. Então eles, tendo orado, moveu-se o lugar onde eles estavam. Quando você ora, meu irmão, no mundo espiritual, as coisas se movem. Meu Deus, eu quero esse movimento na minha vida. Amém? Eu quero. Então eles, tendo orado, versículo 31 do capítulo 4. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram, o quê, pessoal? Cheios do Espírito Santo. Eu pergunto a vocês, olhem para mim. Eles já eram batizados no Espírito Santo? Sim ou não? Eram. Em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo já havia descido sobre eles. Mas a Bíblia não diz que nós não podemos nos embriagar com vinho, mas nós temos que nos encher com o Espírito. Então, encher-se com o Espírito é o mesmo que abastecer o carro. Né? E alguns aí, né, incluindo eu, com esse negócio de paralisação, já antecipou, encheu o tanque e as rodovias foram abertas. Mas tudo bem, para você encher o tanque, né? Valeu a intenção, não é verdade? Você teve que ir lá encher, porque você já se preveniu a não ficar com o tanque vazio. E com o tanque vazio você não consegue fazer nada. A pessoa que tem a vida espiritual dela vazia, ela não consegue fazer nada espiritualmente. Ela pode até trabalhar, pode estudar isso, mas, meu irmão, o mundo espiritual dela, ela não move nada, não faz nada. Então tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando você ora, você se enche do Espírito Santo. Aquela alegria que vem e toma o seu interior, toma o seu coração. Amém? Em 1 Coríntios, vou só citar para você. 1 Coríntios 14, versículo 15, se não estiver enganado. O apóstolo Paulo disse assim: que farei, pois? Orarei com entendimento e orarei com espírito. Cantarei com entendimento e cantarei com espírito. Como assim, pastor Eric? Orar com entendimento, quando você ora, olha, é isso mesmo, 14 e 15, põe no começo. 1 Coríntios 14 e 15. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. O que é isso aqui? Orar com
com entendimento, é você orar com as suas palavras. Deus, eu estou aqui, Senhor, eu vim te adorar, eu vim te buscar, tal. E você vai, Deus põe palavras na sua boca, amém? Cantar com entendimento, é você cantar a letra de uma música, né? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você está cantando com entendimento, você está orando com entendimento. Então, o que é orar no Espírito, cantar no Espírito? O que é isso aí? Em línguas estranhas. Quem é batizado no Espírito Santo, você vai e ora nas línguas estranhas. Cantar em línguas estranhas? Cantar em línguas estranhas, verdade. Meu irmão, aí você se enche do Espírito. Mas voltando para cá, no versículo 31 que nós estamos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e olha o que diz agora, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem ora recebe ousadia. Para quê? Para anunciar a palavra, para testemunhar do Evangelho, para anunciar as boas novas do Senhor, para ser uma testemunha viva do poder de Deus, amém? E só para a gente concluir, capítulo 3 agora, versículo 1, que diz aí? Pedro e João subiam juntos ao templo. Que hora, pessoal? A hora da oração, que hora era? A 9. Você sabe que horas era a hora 9? 3 horas da tarde. Por quê? Porque o judeu começava a contar a hora a partir do raiar do sol. Então, 6 da manhã, primeira hora, né? 7 da manhã, segunda hora. Então, a hora 9 era equivalente a 3 horas da tarde. A hora 9 era a hora que eles iam ao templo orar. O bom é que você tem aquele momento ali, que é o seu momento de oração. Aí, naquela hora ali, você fala assim, bem, por favor, cuida do bebê aí, que agora é o meu momento de falar com Deus. É bom, né? Se você ali trabalha, tem aquele horário do almoço ali, tem aquela hora que você divide ali do descanso, ainda mais aqui em Boa Vista, né? Aqui, boa parte das empresas aí, dão quantas horas de almoço? 2 horas de almoço. Tem tempo de ler a Bíblia, de dormir um pouquinho, de orar, de acordar de novo, de orar de novo. São 2 horas que você tem de almoço, né? Então, tem tempo suficiente de você ter ali um período de oração. E para a gente concluir, pessoal, versículo 2: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não sei se você já pensou isso. Poxa, eu queria ter bastante recurso financeiro para resolver o problema de todo mundo que me pedisse ajuda. Você já pensou isso? Eu já pensei isso. Poxa, eu queria ter assim bastante dinheiro mesmo. Não é para eu viver numa ilha de prazeres, de fortuna, não. É chegar uma pessoa e dizer assim, olha, eu estou sem nada na minha casa. Tá, vamos lá no mercado. Chega lá no mercado, fala igual fala o roraimense, né? Pode fazer o seu rancho, que eu vou te esperar aqui no caixa. Quanto é o rancho? Não, R$1.200, está aqui. A pessoa vai pegar de tudo, né? Eu digo para ela, pode pegar sem limite. Pega para os teus filhos, para os teus netos. Né? Alguém que está precisando de um tratamento médico. Poxa, quanto é a cirurgia? 20 mil. Você vê a sinceridade da pessoa? Não, pode ir. Que isso? Não. Eu senti de Deus de te dar essa bênção. Né? Poxa, eu já falei isso com Deus, estou sendo sincero com você. Mas a pessoa que ora, ela pode não ter um recurso financeiro para chegar ali e resolver um problema financeiro de uma pessoa, mas ela tem um poder de Deus que faz até mais. E faz até mais, pessoal. Eu estou esperando a irmã venezuelana, ela disse que vem hoje. Ela disse que vem hoje. Se ela vier, ela vem à tarde, costuma vir no culto da noite.
Essa irmã, vou contar o testemunho aqui, eu contei na quarta e estou contando todo dia porque foi forte o negócio, já estou antecipando. Na sexta-feira retrasada, ela veio aqui na igreja, ela se converteu por meio do trabalho que nós fazíamos aqui, tivemos que suspender por causa da pandemia, e aí ela e o marido se converteram aqui na igreja, ajudamos eles bastante, Deus abençoou e honrou isso, que eles aceitaram Jesus. Aí ela chegou e falou assim, sexta-feira retrasada, acabou o culto, ela falou: pastor, minha filha, lá na Venezuela, me pediu oração. Minha filha está vendo demônios. A minha filha está ouvindo demônios. A minha filha, ela está pegando a cabeça e batendo na parede. E chorando ela: pastor, está ficando louca. Falei: irmã, nós vamos orar aqui agora em nome de Jesus. Esse mal vai cessar. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Na hora Deus me deu a direção. Falei: demônio que está na filha dela lá na Venezuela, pode vir aqui agora. E o demônio veio. A direção que eu tive de Deus ali. Manifestou nela. Expulsamos, mandamos o bicho embora em nome do Senhor Jesus. A hora que o demônio saiu, ela respirou fundo, assim, no ar de alívio. E eu disse: fique firme, porque a sua filha já está liberta. Aí teve o dia 7 de setembro, aqui na praça do Centro Cívico, eu fui lá para fazer oração pelo país, encontrei com ela e o marido lá, venezuelanos, mas estavam lá na festa dos brasileiros. E eu, irmã, tudo bem, tal. Como está a sua filha? Aí foi o marido que começou a chorar. Ela falou: pastor, minha filha está liberta. Desde aquele dia, ela não teve mais aquele problema. Irmão, a moça, 20 anos de idade, estava ficando louca. Uma pessoa que ouvisse falar isso aí é né, da minha forma leiga de pensar, isso aí é uma esquizofrenia, um princípio de esquizofrenia. Era um demônio que estava ali. A menina de 20 anos estava ficando louca. E Jesus libertou a moça. Meu irmão, esse é o nosso Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quanto uma família dessa, né, seria capaz de gastar para tratar de uma filha? Quanto você seria capaz de gastar para salvar o teu filho, teu marido, tua esposa? E muitas vezes o poder de Deus resolve o problema. E quem ora tem o poder de Deus. Ore, meu irmão. Ore que você vai se deparar com os coxos. Você vai se deparar com os paralíticos, com os necessitados. E você poderá talvez dizer o mesmo para eles: olha, eu não tenho o dinheiro que você está me pedindo para fazer a cirurgia, para fazer a compra, para fazer o rancho lá para abastecer sua casa, mas eu tenho a oração da fé agora para resolver seu problema. E meu irmão, e Deus vai lhe usar em nome de Jesus. E para terminar, pessoal, eu estou falando isso já a terceira vez, né? Versículo 6 agora. E disse Pedro, já lemos o 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquele homem, todos os dias, era posto ali na frente do templo. Ele não conhecia o Deus do templo. Quando ele foi curado, ele conheceu o Deus do templo. Irmão, tem muitas pessoas que falam da Bíblia, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Congregam na igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. E quando o poder de Deus se manifesta, elas conhecem o Deus da Bíblia, o Deus da igreja. Irmão, que Deus possa nos falar mais ao coração. Amém? Quando eu meditava nessa palavra que Deus estava me dando, Deus colocou até um propósito no meu coração. Por tempo indeterminado isso. Segunda-feira, 7h30 da noite, nós vamos fazer aqui uma reunião de oração, de 7h30 às 8h30 da noite. 60 minutos com Deus, para quem quer ter comunhão, para quem quer se aproximar, para quem quer realmente desfrutar do sobrenatural de Deus. Pessoal, vamos ficar de pé em nome de Jesus. E vamos orar. Aquela oração, meu irmão, tem a oração de adoração e tem a oração de batalha espiritual. A oração que nós faremos é uma oração agora para travar a batalha espiritual. Pela tua vida, pelas áreas da sua vida que você necessita. Fecha os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Aleluia.
De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai.